A forma como você fala consigo mesmo é a chave fundamental para o auto-amor. O problema é que a mente é como um míssil. Ela quer ir para um lugar, mas continua indo para lá se não souber exatamente o que você quer. Eu quero amor, mas seria devastador ser rejeitado. Eu quero sucesso, mas será que estou realmente disposto a desistir de todas as coisas que amo? I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. A gente já conversou sobre isso no show, sobre as mentiras que a gente conta pra gente, as histórias que a gente cria. E muitos de nós contamos mentiras bem ruins pra gente. E você diz que a gente precisa começar a contar mentiras melhores, e eu tô curioso, por que a gente precisa fazer isso? E como isso pode ajudar a começar a manifestar coisas diferentes na vida? A nossa maior dor vem das mentiras que contamos a nós mesmos. Se você disser a alguém com quem está terminando um relacionamento, eu não te amo mais, você é chato, ou você não é sexy, ou ainda, encontrei outra pessoa, isso é muito doloroso, mas podemos pensar, ou eles têm prioridades, quase justificamos dizendo, meu chefe disse que eu era péssimo, mas ele deve estar tendo um dia ruim. Mas as mentiras que contamos a nós mesmos, a mente não pensa assim, bem, você está tendo um dia ruim, você tem prioridades. Ela acredita que elas devem ser verdadeiras. Se você está disposto a mentir para si mesmo, o que claramente está fazendo quando diz coisas como, estou do tamanho de uma casa, se eu olhar para um bolo ganho 1 quilo, nada disso é verdade. Eu poderia comer um cavalo. Sabemos que isso não pode ser verdade. Mas se você está disposto a mentir para si mesmo, por que não contar uma mentira melhor? Sua mente não sabe e realmente não se importa se o que você diz a ela é bom ou ruim, verdadeiro ou falso. É algo simples. Eu tenho uma memória fraca. Tenho uma excelente memória. Estou caindo aos pedaços. Tenho ótimas habilidades de enfrentamento. Se olhar para um bolo, ganho peso. Tenho um metabolismo fenomenal. Você vê. Cada pensamento que você tem se torna real. E se você duvida disso, pense nisso. Se você pensar em algo embaraçoso, ficará vermelho. Se pensar em algo triste, seus olhos se encherão de lágrimas. Se pensar em comida, seu estômago vai roncar. Qualquer pensamento que você tenha, seu corpo está ocupado tornando-o real. E se você contar uma mentira melhor para si mesmo, seu corpo trabalhará muito para tornar esse pensamento real. É como se eu pudesse imaginar que eu tô comendo uma torta de abóbora agora, né? Sim. E eu posso Claro. imaginar o cheiro Sim. e o sabor, vou começar a salivar, né? Meu corpo Claro. vai começar a salivar, pensando que tem uma torta de abóbora na minha Sim. frente, imaginando mastigar a crosta da torta, a doçura e começar a sentir isso no meu corpo, né? Mesmo que seja uma mentira, Sim. né? Não há nada na minha Claro, frente agora. claro. Assim como a minha namorada podia aparecer na minha frente, mas ela não tá aqui. Sim. Eu posso sentir algo, imaginar sobre isso. E é por isso que quando você lê cartas, seus olhos se enchem de lágrimas. Você olha para as fotos e pensa, estou lembrando disso. Cada pensamento que você tem causa uma reação física e uma resposta emocional. Então, se você pensar em pensamentos melhores, terá reações emocionais melhores e respostas melhores. E quanto às lembranças? Se a gente tiver lembranças que forem reais em nossas vidas, tipo, eu costumava estar acima do peso, alguém terminou comigo e houve essa dor, Sim. essa situação. Como é que a gente conta uma mentira ou uma história melhor em torno de lembranças, para que elas não nos machuquem hoje? Bem, essa é uma ótima pergunta, porque um evento afetará você. Mas você sabe o que realmente o afeta em relação a um evento? O significado que você atribui a ele. Então eu poderia dizer, eu não era a criança favorita, minha irmã era a favorita, meu irmão era o inteligente, minha irmã era bonita, e eu me sentia como essa coisa no meio. Perdido no meio, Sim. ou algo assim, né? Então o que isso significa? Significa o que eu decidi que isso significa. Decidi que estou realmente feliz porque isso me deu um sentimento de, eu vou te mostrar. Você vai me ignorar, mas eu vou te mostrar. Então, todos nós podemos olhar para o nosso passado e pensar, deveria ter sido uma menina, deveria ter sido um menino, deveria ter sido mais acadêmico. Meus pais queriam isso, mas não transforme a história de outra pessoa na sua história. A história da minha mãe. Eu deveria ter sido filha de outra pessoa. Sempre foi a história dela. E traumatizou toda a vida dela. Mas não era a minha história, era a história dela. E quando as pessoas dizem, minha mãe dizia, você não pode confiar nem na sua própria sombra. Não confie nos homens, não confie nas pessoas. É muito importante dizer,
Bem, essa é a sua história. Você queria um menino e eu fui a terceira menina. Você queria uma menina e eu fui o quarto menino. É insano, mas essa é a sua história. Minha história é que eu deveria estar aqui. Eu sou quem eu sou. Tenho algo a oferecer ao mundo, mesmo que eu não saiba o que é. O significado de um evento está relacionado ao que você faz dele. Fui dada para adoção. Isso significa que eu não era amada, mas poderia significar que meus pais me amavam tanto que sacrificaram a alegria de me ter para que outra pessoa me criasse e me desse uma vida melhor. E a boa notícia é que você pode mudar esse significado rapidamente, quando quiser. Então, mesmo que a gente tenha mantido um significado por 20, 30 anos, ainda é possível mudar mais tarde na vida? E quando você volta e encontra essas pessoas, elas dizem: "Ah, não foi isso que eu quis dizer. Eu sempre disse que você era um fracasso porque pensei que isso te tornaria mais inteligente. Eu sempre disse que você era estúpido porque esperava que isso te tornasse mais inteligente. Eu disse que não te amava porque me sentia inadequado." A quantidade de pais que conheço e que dizem: "Nunca vejo meus filhos porque sou inútil. Eu só os prejudicaria." Eu pensei que a melhor coisa que eu poderia fazer era me afastar da vida deles para que a mãe deles pudesse encontrar um pai melhor. Eles realmente não têm noção de como isso prejudica a criança quando dizem: "A melhor coisa que eu poderia fazer era ficar longe de você. Eu era um alcoólatra louco e eu não queria passar isso para você. Eu saí para te beneficiar." Mas a criança não ouve isso. A criança pensa: "Você me deixou porque não valia a pena estar com você." Esse é o problema. Quando uma criança se sente abandonada, ela não culpa o que abandonou. Eles se culpam, né? Uma criança nunca para de amar, mas imediatamente para de se amar. E é por isso que você volta e pensa: "Ok, então eu tenho estado mentindo para mim mesmo. Meu pai foi embora porque não me amava. Minha mãe trazia diferentes namorados para casa a cada 6 meses, porque eu não a deixava feliz." E então você volta e percebe: "Oh, mas isso não é verdade. Minha mãe me amava muito, mas ela não conseguia lidar com a situação. E ela me deu para minha avó porque achou que eu ficaria melhor." Então, quando você volta e revista a mentira e atualiza, percebe: "Oh, o que é verdadeiro é o que eu decido que seja verdadeiro." Eu trabalhei com alguém recentemente que disse que sua primeira experiência com o namorado foi ele dizendo a ela: "Você é péssima na cama." E o segundo namorado terminou com ela porque ele veio de um país diferente. E ela falava o idioma dele, mas ele não falava o dela. Ele depois disse a ela: "Eu me senti tão estúpido na sua frente. Então mandei um bilhete dizendo: 'Nunca mais me ligue.'" E esses 2 homens a traumatizaram tanto que ela não conseguia ter um relacionamento com o marido que a amava. Mas depois ela voltou e disse: "Bem, o primeiro cara era um idiota, porque aliás, o trabalho dele era me seduzir. Ele fez um péssimo trabalho. Mas o segundo se sentiu tão inadequado perto de mim." Já trabalhei com supermodelos que dizem: "Os homens me desprezam. Eles são tão intimidados pela minha aparência que dizem coisas como: 'Bem, você não é muito inteligente. Você tem pés enormes. Você não é tudo isso.'" E elas deixam isso entrar. Eu trabalhei com uma modelo famosa que disse: "Todo homem com quem estou começa a me diminuir porque se sentem intimidados por mim." É tão importante voltar e olhar para o passado e mudá-lo. Você pode mudá-lo a qualquer momento. Por que a gente permite que outras pessoas e nós mesmos falemos tão negativamente conosco? A gente permite que as palavras dos outros entrem e a gente reafirma isso internamente. Então, por que você acha que a gente faz isso com tanta frequência? Isso depende muito do que acontece na sua infância. Aqui está o que acontece com a sua mente, e é realmente irritante. Sua mente está programada para voltar ao que conhece. Ela sempre quer retornar ao que é familiar ou resistir ao que é desconhecido. Se você cresceu em uma casa com muitos elogios e pais que dizem: "Você é uma criança maravilhosa. Você tem algo a oferecer ao mundo." Você vai encontrar alguém que te adore porque você tem tanto a oferecer. Você vai esperar por isso. Infelizmente, essa não é a norma. A norma é a crítica. E se a crítica é familiar e rejeitamos elogios, acabamos nos criticando. Se você foi criado em uma casa com fast food e sem vegetais, você não vai dizer: "Ei, eu preciso de vegetais."
A mente sempre voltará ao que reconhece. Se você tem um filho de 2 anos, eles dizem: eu não quero comer isso, tem caroços, a cor está errada, eu só gosto de iogurte rosa em uma tigela azul. Mas o que eles estão dizendo é: eu não reconheço isso. Meu cérebro quer o que eu conheço porque isso nos mantém vivos. Isso é um fato. A mente gosta do que é familiar, mas aqui está outro fato. Você pode tornar qualquer coisa familiar. E uma das maiores coisas para mudar sua vida é tornar o elogio familiar. E pode ser um elogio muito simples. Sou uma pessoa boa, tenho um bom coração. Eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas para fazer na terapia, e isso é muito ensinado no livro. É pensar nas palavras que você sempre quis ouvir e começar a dizê-las a si mesmo. As palavras que você sempre quis ouvir dos seus Sim, pais de ou de outra qualquer pessoa. Então você poderia dizer: ok, se eu tivesse um parceiro maravilhoso, o que ele me diria? Se eu tivesse pais maravilhosos, o que eles diriam? E não é realmente ciência de foguetes. O que um bom pai diria? Ele diria: você é uma criança maravilhosa. Sou sortudo por ser seu pai. Que alegria te criar. Muitos pais não dizem isso. O que um bom amigo diria? Eu amo ser seu amigo. Se houvesse um modelo para um amigo perfeito, seria você. O que um bom parceiro diria? Você é único. Eu amo sua voz. Amo tudo em você. O que um bom chefe diria? Você é indispensável para esta empresa. O que fazemos é dizer: bem, eu não tenho isso. Ou então desistimos. Ninguém nunca vai me dizer essas palavras. Vou aceitar que nunca vou ouvi-las. E dizemos coisas como: eu nunca peço nada. Bem, o que você recebe então? Nada. Mas eu nunca peço nada. Então não espero nada. Estou no meu apartamento com meus animais de estimação. Eu não peço nada. Então desistimos da necessidade ou a entregamos para os outros. Eu tenho que encontrar alguém lá fora para me dizer essas coisas. E isso funcionará até que essa pessoa adoeça, tenha seus próprios problemas ou siga em frente. Mas quando você decide: ei, eu posso fazer isso, posso pensar no que mais quero ouvir e dizer a mim mesmo. Pode parecer bobo, mas não é mais bobo do que dizer: tudo que eu toco desmorona. Tenho pedras no lugar do cérebro. Isso também é bobo e profundamente prejudicial. Então, se você decide o que mais quer ouvir e começa a dizer: eu me amo, estou aqui por um motivo, sou uma pessoa boa, sou o sonho encantado de alguém. Por que você é? Alguém no mundo vai olhar e dizer: meu Deus, você é o meu sonho encantado. Sabe qual é o seu problema? Esse filho que te mantém acordada a noite toda. O parceiro que deixa as roupas sujas por aí. Eu adoraria ter esse problema. Então, por mais bobo que pareça... É interessante você dizer isso porque Sim. com a minha namorada, quanto mais a gente namora, eu trago algumas coisas à tona e digo: a gente pode ter uma conversa que é bem delicada, né? E eu digo: olha, eu tô prestes a contar algo que você não gosta. Porque eu tô acostumado, né, no passado, Sim. a dizer coisas que têm uma reação terrível nas relações. Ou alguém não consegue lidar com a verdade Sim. sobre quem eu sou, as coisas que eu faço também. Então eu vou preparando o terreno, né? Eu digo: olha, eu vou dizer algo que você não vai gostar. Eu tô te avisando isso, mas eu vou ser verdadeiro, né? Vou ser autêntico comigo mesmo, não vou ficar pisando em ovos, não vou ter medo de mostrar quem eu sou. E eu digo a coisa e ela diz: é só isso? Ela fala: eu pensei que você ia me contar uma coisa horrível, mas eu adoro isso em você. Não é legal? E você fica tipo: sério? Sim. É muito legal ter alguém que gosta disso em você. Sempre tem alguém que ama sua barriguinha fofa, Coisas, né, que por ama aí. suas coxas cheias. Lembro de um dos meus amigos dizendo: eu vi minha esposa e as coxas dela estavam roçando uma na outra. Foi a coisa mais sexy que já vi na minha vida. E eu estava seguindo ela em uma loja e tive que agarrá-la, porque aquilo era tão sexy. Você pensa: sério? Eu pensei que você queria um espaço entre as coxas, mas somos todos diferentes. Realmente ajuda a pensar que você tem algo a oferecer para alguém. Mas assim que você começa a dizer: eu importo, eu sou uma pessoa boa, eu sou inteligente, posso contribuir com algo incrível para a minha empresa. Quando você desiste, você aceita que isso nunca vai acontecer. E isso é tão lamentável porque poderia acontecer. Mas quando você entrega para outra pessoa, você está dando a alguém o trabalho de suprir suas necessidades. Quando você diz: ei, do que eu preciso? Eu preciso me sentir amado. Então, por mais bobo que pareça dizer: bem, eu sou amável, alguém vai me amar. E você diz isso.
Isso faz um grande impacto na sua autoestima, e as pessoas percebem isso. E todos nós sabemos daquela coisa irritante. Você não consegue encontrar o encontro, e de repente, encontra alguém e começa a receber elogios. Você pensa, uau, como isso aconteceu? Quando alguém diz, eu liguei só para ouvir sua voz. Você pensa, alguém me ama, eu devo ser amável. Mas se você puder internalizar isso, isso dura para sempre. Como a gente pode internalizar isso quando a gente nunca está familiarizado com esses pensamentos e essa rotina de amor próprio? Uma das coisas que eu coloquei neste livro que é tão importante é algo chamado instalar seu próprio líder de torcida. Um líder de torcida só sabe como bater pratos, mesmo quando você está perdendo. Os líderes de torcida não dizem, você foi péssimo. Continuam Eles torcendo. dizem, ei, você se esforçou muito e foi incrível. Você vai vencer na próxima vez. Nós fizemos algo na Inglaterra em que levamos isso para as escolas. Tivemos 500 escolas inscritas e cada turma criou seu próprio líder de torcida. Eles disseram, fizemos pequenos brinquedos do líder de torcida que eles mesmos projetaram. E mostramos a eles como mudar de não posso para posso em apenas 5 dias, tendo um líder de torcida que diz, você consegue, seu nome está em tudo isso. Ninguém pode fazer isso melhor que você. O líder de torcida e a sua própria voz dizendo, você consegue fazer isso. Não importa se você vence. O importante é que você amou competir. Você foi incrível. Você fez um ótimo trabalho. O líder de torcida vai torcer por você academicamente, mas também apoia quem você é. E nós temos uma voz crítica dizendo, você vai estragar tudo. Isso nunca vai dar certo. E o líder de torcida inverte essa situação e diz, você consegue fazer isso. Você consegue. Tivemos uma resposta tão positiva dessas 500 escolas que disseram que o bullying diminuiu e as crianças estão melhorando. Então, se tornam melhores umas com as outras. Então, todos nós temos que ter um líder de torcida. Foi muito importante que eu incluísse o download no livro, onde você só precisa baixá-lo e ouvi-lo. Isso te faz se sentir bem, porque você sabe que quando era uma criança na escola e estava correndo uma corrida, quando alguém estava torcendo por você e dizendo, você consegue fazer isso, você consegue vencer, e quando você está buscando um emprego e seu amigo diz, eu sei que você consegue fazer isso, mas quando você pode dizer isso a si mesmo, não precisa pensar, para quem posso ligar agora para ser o meu líder de torcida? Ser o seu próprio líder de torcida é incrível. Se você olhar para as pessoas que têm sucesso, como Tony Robbins, eles definitivamente têm um líder de torcida que diz, ei, você consegue fazer isso. Quando eles estão prestes a fazer uma grande entrevista, eles dizem, bem, você consegue fazer isso. Vai ter muita gente que vai te criticar, né, externamente. Sim. Muita gente não vai torcer por você e, esperançosamente, Sim. algumas vão e, em diferentes momentos da vida, algumas pessoas vão te apoiar, mas a maioria das pessoas, elas vão te criticar e tentar te derrubar, Sim. né? Seja com críticas negativas na sua frente, ou se você é um atleta, entra na arena adversária Sim. e todo mundo tá te vaiando, né? Você precisa ter um líder de torcida na sua mente Sim. para poder lidar com isso. Sim, porque a palavra mais importante que você vai ouvir em toda a sua vida são as palavras que você diz a si mesmo. E quando você tem um líder de torcida, você entende a verdade de que nada mudaria mais sua vida do que aceitar elogios e não aceitar críticas destrutivas. A crítica construtiva é aceitável como: ei, só quero te dizer que você está sempre atrasado. E se você pudesse chegar na hora certa, nossa vida seria muito melhor. Você pode dizer ao seu parceiro: olha, eu te amo muito, mas toda vez que desço as escadas e tem café espalhado por toda a pia, você poderia ao menos enxaguar a pia. Mas se você puder se acostumar a aceitar seus próprios elogios e dos outros, enquanto rejeita críticas, isso muda completamente o jogo. Vi repetidamente que ao fazer as pessoas aceitarem elogios e rejeitarem críticas, isso muda a vida delas. Por que é difícil para as pessoas aceitarem elogios e receber eles? Especialmente hoje, né? Eu sinto que quando alguém elogia o outro, essa pessoa meio que se esquiva, né? Não E diz, eu precisa podia ter feito agradecer. melhor. Não. Eu não fui tão bem assim. Sim. Por que é tão desafiador para a gente receber reconhecimentos e elogios de forma humilde, né? Não de forma arrogante, dizer tipo assim que eu sou o melhor e o cara mais bonito do mundo, né? Isso não é normal. Se você diz a uma criança pequena, você está tão bonitinho, eles sorriem. E se você diz a uma criança pequena, nossa, você é esperto,
Eles dizem, não, na verdade eu sou muito burro. Você deveria ver as outras crianças na minha classe. Elas são bem melhores do que eu. Eles não aceitam os elogios. Nós ensinamos às pessoas que isso não é aceitável. Não se ache melhor do que os outros. Não fique convencido. Não se exiba. Quem você pensa que é? As pessoas não vão gostar de você se você for melhor do que elas. Não conte a ninguém o que você tem. E assim nós aprendemos. Ah, não é aceitável. E se somos muito criticados, isso se torna tão familiar que acabamos aceitando isso. E os elogios são tão desconhecidos que os rejeitamos. Então nos pegamos dizendo, ah, eu não fui realmente bom. Eu estava apenas improvisando. É como aquela expressão, de nada. Quando você faz um ótimo trabalho e as pessoas dizem, parabéns, você deveria dizer, muito obrigada. Fico feliz que você tenha amado o meu livro. Eu o escrevi para alguém como você. Não vá dizer, ah, é terrível, você não percebeu todos os erros de digitação. É como se alguém te desse um presente e você dissesse, ah, eu odeio esse presente. Se eu te desse essa xícara de presente, você iria dizer, eu odeio, é uma cor horrível, eu não gosto da escrita. Então veja, o elogio é um presente que você não iria dizer, eu odeio esse presente. Apenas aprenda a dizer obrigado. Eu tive tantos clientes que tive que ensinar a aceitar elogios e dizer, olha, você pode torná-lo familiar. Eu estava ministrando um curso em Londres e essa garota veio até mim muito triste. E fizemos uma sessão e foi muito interessante o que havia acontecido com ela. No final eu disse, vou fazer toda a plateia te abraçar. Ah, não, é muito difícil. Eu disse, não é difícil, é apenas desconhecido, mas você pode torná-lo familiar. Na metade do caminho ela disse, Marisa, o câmera não está na fila. Eu disse, vem para a fila. Ele era muito bonito. Eu disse, você vê como você tornou isso familiar tão rapidamente? Ser elogiado, ser abraçado, acreditar que você é digno de amor. Você tem uma escolha. Você sempre tem uma escolha. Racionalizar porque você não pode ter isso ou convencer a si mesmo de que pode. Quando eu namorava meu marido, eu tinha uma escolha. Eu vou tornar um tipo diferente de pessoa familiar, porque eu sabia que ele era uma pessoa boa, gentil e engraçada. E do que você estava familiarizada antes? Eu era a filha do diretor da escola. Meu pai estava muito interessado nas crianças das outras pessoas. Ele era pago para se interessar pelas outras crianças. Ele dava todo o seu tempo a elas. Ele estava sempre com o lenço pronto. Ele era uma pessoa muito boa, mas não estava realmente interessado em nós, porque era muito mais difícil lidar conosco. Então minha crença era, você tem que trabalhar muito para chamar a atenção de alguém. E isso é muito comum entre as pessoas. Eu tenho que merecer amor, perseguir amor, me esforçar muito por amor. E isso não é verdade. O amor não deve ser conquistado, perseguido nem pago. Ele simplesmente está lá. Então tive que abandonar essa crença que eu tinha que merecer amor. Então, claro, eu gostava de homens que me faziam trabalhar. Eles sempre tinham empregos ou famílias existentes e alguns tinham términos terríveis e filhos traumatizados. E por causa disso, eu não poderia estar no topo da lista. Você não pode esperar que um pai com 3 bebês pequenos coloque você em primeiro lugar. Mas então eu percebi, estou apenas repetindo. E foi quando eu estava namorando alguém que me disse, eu não vou permitir que você coma isso. E eu pensei, quando você virou diretor de escola, e isso foi um estalo. Uau, meu pai é um professor. Aqui estou eu com essa pessoa que eu não posso comer e eu parei de namorar com ele da noite para o dia. Foi muito confuso para ele, mas não para mim. Eu pensei, estou namorando meu pai. Claro, eu nunca mais poderia ter relações sexuais com ele quando tive essa realização, mas fiquei tão grata que ele fez isso. Ele disse, você não precisa comer isso. Daqui a 2 horas vamos sair para esse grande... Ele era um grande apreciador de comida. Eu não permito. E isso, para mim, o estalo. Eu estava namorando pessoas como meu pai e tentando fazer com que eles me dessem toda a atenção. E a vida é curta demais para encontrar alguém como seu pai e mudar o final. Você tem que encontrar alguém que mude o começo. Então percebi que estava recriando o que eu conhecia. Alguém ausente.
muito preocupado com sua carreira, e eu estava tentando mudar o final. E quando tive essa realização, pensei, bem, eu apenas mudo o começo. Vou encontrar alguém caloroso e disponível que me coloque em primeiro lugar. Isso não acontece assim. Você tem que prestar atenção ao antigo hábito de voltar ao que você conhece. Então eu poderia dizer, se eu fosse uma mulher que teve um pai frio, ausente e crítico, vou arranjar um noivo frio, ausente e crítico. Ah, só clicou assim. Eu senti como se os conhecesse a vida toda. É porque o comportamento deles é tão familiar. Você quer correr em direção a ele quando, na verdade, você precisa correr para longe dele e dizer, frio, ausente e crítico? Que tal caloroso, gentil, amigável, amoroso? Decida, é uma escolha. Vou tornar isso familiar. Um cara bom, gentil, alguém que vai me colocar em primeiro lugar. E uma vez que você toma a decisão e se lembra disso, torna-se familiar. Embora nossa mente gosta do que é familiar, podemos escolher o que tornar familiar e realmente escolher dizer, bem, não. Então, quando as pessoas dizem, ele era bom demais para mim, o que elas realmente estão dizendo é, seu comportamento era tão desconhecido, eu não reconheci, eu corri de volta para o que eu conhecia. Mas você tem que correr para bem longe do que você conhece. É como dizer, bem, isso não é confortável. Por que não quero torná-lo desconfortável? E eu faço o que é desconfortável, confortável, fico com isso até que se torne familiar. É familiar. Eu quero falar mais sobre isso mais tarde, em relação a relacionamentos, porque eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi esse ano. Mas eu estou curioso sobre pensamentos, as mentiras e a manifestação. Eu gostaria de saber se você acredita que somos capazes de manifestar tudo o que a gente quer, seria uma relação, uma carreira, um negócio, ou abundância financeira. Se a gente está numa rotina de pensamento negativo, é possível alcançar o que a gente quer em uma rotina de pensamentos negativos constantes? Não, você não pode manifestar quando está negativo. Eu quero dinheiro, mas quando você tem dinheiro, nunca sabe quem são seus amigos. Eu quero ser realmente atraente, mas não quero toda essa atenção indesejada. Eu quero um ótimo emprego, mas nunca vou ver meus filhos. Então serei um péssimo pai. A mente vai entrar em uma pista. Aqui está um caminho que diz, quero ser um ótimo pai. Mas a outra é, quero ter uma ótima carreira e não posso entrar nos dois caminhos. Mas, na verdade, você pode colocar esse caminho assim. Eu poderia ter uma ótima carreira e ser um ótimo pai, mas leva trabalho, leva equilíbrio. Mas é muito, muito possível. O problema é que a mente é como um míssil. Ela quer ir lá, mas continua indo lá se realmente não souber o que você quer. Eu quero amor, mas seria mortal ser rejeitado. Eu quero sucesso, mas será que estou realmente disposto a desistir de todas as coisas que amo para ser bem-sucedido? Então, você tem que identificar o que realmente deseja manifestar. Você tem que querer isso. E acho que as pessoas estão muito confusas. Elas pensam, eu sento na cadeira e manifesto um cara ótimo. Bem, a menos que seja o entregador da Amazon. Isso simplesmente não vai funcionar. Eu quero um corpo incrível, mas não vou fazer nada. E então, para manifestar, você precisa fazer 3 coisas, e precisa fazer todas elas. A primeira é a mais fácil, ou talvez não seja fácil. Você tem que decidir o que vale a pena. Eu sou digno de amor, sou digno de um relacionamento fenomenal, sou digno de sucesso. Eu valho a pena. E isso provavelmente é pelo menos 80% da manifestação. E muitas pessoas manifestam com um pensamento como, não sou realmente digno. Sério? Vou encontrar o amor, mas eles vão me deixar. Vou encontrar a riqueza, mas não sei como vou mantê-la. Vou ter um ótimo emprego, mas vou morrer trabalhando nessas horas. Então, seu primeiro pensamento deve ser, eu valho a pena. Mas então tem uma segunda parte, que é como isso vai ser? Vou ser um milionário. Para quê? Não sei. Eu quero uma pessoa incrível. E como ela é? Não sei. Deve ter um abdômen definido e dirigir um carro legal. Então, a segunda parte é que você deve realmente saber como isso vai ser. Se você não sabe como isso vai ser, como vai atrás disso? A mente vai atrás de algo que está claro. Então, você pode dizer, eu quero ter uma barriga bem definida. Como é isso? Bem, parece que é não comer muitos carboidratos, não comer tarde da noite e ir à academia. Se você sabe como vai ser e acredita que vale a pena, você vai conseguir. Mas então tem a terceira parte. Depois que você decidiu que vale a pena e sabe como fazer, o
O que você vai fazer? Porque se realmente quer ter um abdômen definido, talvez precise fazer 300 abdominais por dia. E se você não está disposto a fazer isso, você não quer o suficiente. Então eu poderia dizer que queria escrever um livro. Eu achava que valia a pena? Sim, eu tive que trabalhar nisso. Eu pensei, ei, eu tenho uma mensagem e acredito que posso fazer a diferença. As pessoas dizem que realmente as ajudo. Elas dizem que eu mudo suas vidas. Então eu mereço colocar isso em um livro. Como vai ser? Bem, parece que vou ter que... O que é esse livro? Sobre o que ele vai tratar? Qual será a história? Qual título vou dar? Quem é o meu público? Eu vou escrever o que eu quero escrever ou o que as pessoas querem ouvir? Então eu tive que saber quem é o meu mercado. E aqui está a terceira parte. Eu tenho que me sentar e escrever esse livro. E leva muito tempo para escrever um livro. E depois de escrever, leva ainda mais tempo, como você sabe, para fazer toda a parte de divulgação, para participar de entrevistas para revistas. Então, você não pode ter apenas uma ou duas das 3 partes. E digamos que eu queira amor. Eu tenho que acreditar que realmente sou digna de amor. Eu tenho que ter certeza de que mereço amar alguém que me ame de volta. Como isso vai ser? Melhor eu ter uma ideia clara do tipo de pessoa que quero na minha vida. E então, onde vou encontrar essa pessoa? Eu não vou encontrar assistindo Netflix. E todos nós dizemos, eu faço yoga. Mas não tem homens no yoga. Onde está o cara? Você tem que ir à academia de musculação. E o mesmo vale para homens. Pode encontrar alguém passeando com um cachorro. Você tem que ser muito claro sobre, eu sou digno disso. Eu sei como vai ser e o que eu vou fazer para conseguir isso. Porque acho que muitas pessoas pensam que manifestar é apenas pensar no que você quer e ficar sentado no sofá, e isso vai acontecer. Mas você tem que sair de casa. Mas você não pode fazer uma das 3 partes. Você tem que fazer as 3. Uma das coisas que eu adoro fazer com as etapas de ação é se você está perder 20 ou 50 quilos, vai parecer que você vai ter que trabalhar duro por Sim. um ano para conseguir essa coisa, né? E você faz um treino pesado a primeira semana e tá exausto. Sim. Você pensa, cara, eu nunca vou conseguir Claro. fazer isso. Eu acho que se você pensar, tipo, eu só tenho que fazer isso hoje. Sim. Só vou me dedicar hoje, fazer 7 Sim. dias seguidos e comemorar isso. Sim. Depois, outra semana e ao longo do tempo vai Sim. começar a dar um resultado, né? O que é que você acha disso? É uma ideia de decidir que você vale a pena e que merece ter o que você deseja, que você é digno do que você deseja. Se você ainda não aprendeu a curar qualquer trauma passado na sua vida, você vai ser capaz de manifestar plenamente e curar também, ou decidir que você tem valor é o que muda o jogo? Veja, se você acha que não vale a pena, você se livrará disso. Você provavelmente sabe que 70% dos ganhadores da loteria ficam falidos em 3 anos. Por quê? Porque eles não se sentem merecedores. Eles não trabalharam para isso. Eles não pensaram, eu mereço esse dinheiro. Como é ter todo esse dinheiro? O que posso fazer com ele que seja tão bom? Eles apenas pensam, uau, ganhei todo esse dinheiro. E o que é familiar para alguém que tinha um emprego que não pagava muito? É gastar o dinheiro até acabar e depois, na semana seguinte, ganhar mais. Portanto, se você não se sente merecedor, terá autossabotagem, procrastinação e nada mais do que o medo de não ser bom o suficiente. E então, se você acredita que não vale a pena e encontra o amor, o dinheiro, a riqueza, você se livrará disso. E vemos isso com Amy Winehouse, Whitney Houston. Vemos isso repetidamente. Vimos isso com George Michael. Eu sempre penso nele todo Natal, porque ele tinha tanto, exceto a crença de que ele vale a pena. Se você não fizer o primeiro passo, que é apenas decidir todos os dias, eu sou digno de amor, eu mereço amor, eu sou digno disso. Afinal, como você não poderia ser digno de amor? Todo mundo é digno de amor. Então, se você não fizer essa parte e só fizer as outras 2, o que parece? Eu vou conseguir. Nunca vai parecer Você suficiente. vai se livrar disso. E vemos pessoas o tempo todo que dizem, eu não sei o que há de errado comigo. Lembro do marido de Sandra Bullock dizendo, o que eu fiz? Eu tinha essa mulher linda e estraguei tudo. Bem, é claro que você estragou tudo, porque você nunca se sentiu digno disso desde o começo. Então, tudo que você vai fazer para conseguir o que quer, se você não fizer o primeiro passo, criar a crença de que você é digno, você vai passar muito tempo se livrando disso, arruinando, destruindo, agindo de forma autodestrutiva.
Somos capazes de acreditar que somos dignos se não começamos a nos curar? A gente pode dizer, eu sou digno mesmo que meus pais me abandonaram e eu perdi todas as relações em que eu estive. Como a gente faz para preencher essa lacuna, para começar a contar mentiras melhores sabendo que somos dignos? Essa é uma ótima pergunta. E frequentemente no livro, eu o convido a imaginar qualquer bebê recém-nascido. Eles nunca dizem, não olhem para mim, tenho manchas de leite, tenho essas coxas gordas, tenho uma barriga enorme, não tenho roupas. Quando eu tinha um bebê e a levava para passear, as pessoas vinham olhar para ela e ela sorria com aquele sorriso banguela e chutava suas perninhas com seus joelhos gorduchos. E nunca lhe ocorria que ela não era a coisa mais linda do mundo. Lembro daquela foto com seu gato. Você acabou de pegá-lo. Ele estava em seu peito dizendo, você só quer me amar porque sou adorável. Então, a boa notícia é que toda pessoa nasce acreditando que é amável. Sabemos que somos amáveis quando crianças porque exigimos atenção. Exigimos ser alimentados. Você pode adotar um animal aleatório, mas ele vai se aproximar e envolver as patas em você quando quiser ser alimentado. Ele não se esconde atrás da geladeira e nunca sai porque acredita que não é digno. Então, a boa notícia é que você nasceu certo de que é amável, convencido de que é amável. E então isso vai se desgastando. E então, se você começa a comprar a ideia de eu não sou digno, não tenho uma boa educação, não tenho um abdômen definido, não sou nota 10, nunca tive um pai, minha mãe sempre estava bebendo, e agora você está justificando porque não é amável. Mas a questão é que você precisa voltar ao começo. Então você precisa reativar o que está em você que se tornou enterrado. Mas você precisa curar isso. E acho que pensamos, curar leva muito tempo. O que isso envolve? Eu tenho que ouvir essa gravação de meditação todos os dias e passar horas massageando meu próprio corpo me olhando no espelho. E curar é realmente tomar a decisão de pensar pensamentos melhores. Não importa onde você esteja na vida, o pensamento vem primeiro. Seus pensamentos criam seus sentimentos, que criam suas emoções, que criam seus comportamentos. Até mesmo sua crença nada mais é do que um pensamento que você pensa muito. Você pode dizer isso mais uma vez, pensamentos? Os pensamentos sempre vêm primeiro. Seus pensamentos criam seus sentimentos. Seus sentimentos criam seus comportamentos e suas ações, que você justifica dizendo, eu acho que não sou digno de amor, e isso me faz sentir muito triste e derrotado, e provavelmente com raiva e ressentimento. Agora eu me comporto de forma diferente. Eu sou difícil ou talvez muito carente ou muito complacente, mas eu justifico isso voltando ao pensamento. Eu não sou amável. E se eu mudar esse pensamento para, eu sou amável? Claro, eu sou amável. Mesmo que eu não acredite nisso, se eu continuar pensando nesse pensamento, bem, eu me sinto muito diferente. Eu me sinto otimista. Eu me sinto reconfortado. Me sinto bastante confiante. E agora eu me comporto de forma diferente. Eu assumo riscos. Eu olho nos olhos das pessoas. Falo com elas. Minhas ações são diferentes. E eu as justifico voltando ao pensamento, eu sou amável. Estamos tão ocupados mudando os comportamentos, as ações e os sentimentos, quando tudo o que precisa mudar é o pensamento. É difícil curar o que você não entende, mas a cura é simplesmente dizer, eu venho de uma família maluca, eu venho de um lugar sem dinheiro, não tenho um diploma universitário excelente. No entanto, eu sou digno de tudo o que eu desejo. Eu posso ter tudo o que eu quero com equilíbrio. Então, se você apenas mudar o pensamento, todo o resto se cuidará sozinho. E você é dono dos seus pensamentos. Você tem o direito de mudar. E nós pensamos um pensamento e começamos a criar esse pensamento. Então, temos esse viés de confirmação. Se eu acho que os cachorros são criaturas horríveis, barulhentas e atacam você, se eu penso esse pensamento, sinto ansiedade perto dos cachorros e você pode acreditar que o cachorro vai perceber minha ansiedade. Ele vai começar a latir. Sim, e ele não gosta de mim. E agora eu tenho a confirmação. Viu só? Eu disse que os cachorros são coisas barulhentas, agressivas e mordem. Veja o que acabou de acontecer. Bebês não gostam de mim.
Se eu seguro, eles ficam rígidos. Sempre sou rejeitado. Tudo dá errado. Nunca consigo manter um emprego por mais de 6 meses. Quando você pensa esse pensamento e acredita nele, você começa a procurar um viés de confirmação de como esse pensamento é real. Mas o viés de confirmação pode ser muito bom. Eu acho que sou amado. E agora vou procurar. Minha avó me amava. Meu primeiro namorado disse que eu era incrível. Meu professor disse algo bom. Então você tem que fazer o viés de confirmação funcionar. Pense em um pensamento melhor. Comece a procurar exemplos de como isso é verdade. Porque tudo que você procura, você encontra. Você se move em direção ao que já acredita. Você obtém mais daquilo em que já acredita. Então, você tem que pensar em um pensamento e depois começar a procurar provas. E mesmo que você encontre poucas provas, não importa. Ainda assim, faça isso. E então, isso se torna verdadeiro. E as pessoas que dizem, como eu sei que meus pensamentos vêm de mim, como eu sei que eles não vêm de nenhum outro lugar? Mas não importa de onde eles vêm, o que importa é que vamos mudá-los. Então, se seus pensamentos estão vindo em sua direção ou de você mesmo, e eles são negativos, não importa de onde eles vêm. Só importa que você pense. Não vou pensar esse pensamento. Você pode escolher ser negativo ou positivo, mas você não pode escolher o que isso faz com o seu corpo quando você pensa pensamentos negativos. O que é que faz com o seu corpo quando você pensa negativo? Ele cria muito cortisol, o que gera uma inflamação, que é um precursor de muitas doenças. Isso faz você ficar ansioso. Isso faz com que você sofra com coisas como insônia. Afeta sua digestão. Afeta sua capacidade de ter alegria no mundo. Então, seus pensamentos são seus para mudar. E sim, você pode captar os pensamentos de outras pessoas. Muitas vezes voltei a Londres, entrei em um táxi e pensei, este país está acabado. Olha o tempo. Então eu tenho que fazer uma escolha. E eu simplesmente desligo isso porque penso que não quero deixar isso entrar. Não posso deixar entrar pensamentos negativos. Eles estão ao meu redor e às vezes estou em uma posição onde estou ouvindo coisas realmente negativas. Não posso ouvir isso. Não posso deixar isso entrar. É fascinante porque meu pai costumava... Um dos primeiros episódios que já fizemos, eu acho que o título era Seus pensamentos vão te curar ou te matar, né? Foi um dos mais populares, eu recomendo que as pessoas ouçam ou assistam. Eu acho que talvez eu tenha contado naquele momento que meu pai sempre desligava o comercial quando tinha um tempo de campanha de remédio, tipo, se você tá doente, você precisa comprar isso. Ele colocava aquilo no mudo, né? Porque ele dizia, eu não quero que a minha mente seja consumida por esse tipo de coisa, né? Esses pensamentos negativos é algo que eu pratiquei por muito tempo. Eu não sou perfeito, mas eu não assisto notícias hoje, né? Sim. No início da pandemia, eu lembro de assistir por um mês e tudo estava acontecendo e eu só pensei, cara, por que eu tô consumindo esse tipo de coisa, né? Eu posso obter as informações e me informar sobre o que está realmente acontecendo no mundo e estar ciente, ter cuidado com o que eu preciso, mas essa ruminação constante desses pensamentos negativos não está apoiando a minha mente, não está apoiando o meu corpo, nem as minhas ações. E se eu estiver vivendo num estado mental comportamental baseado no medo, não vai dar certo. Eu disse, eu quero ser educado e informado, eu vou consumir informações atualizadas, mas eu não vou ficar nesse tipo de mídia sensacionalista que conta só o pior dos piores. Eu vou obter as informações que são estritas, né? Aqui estão os dados, os fatos, eu estou ciente, eu estou com cautela, mas eu não vou permitir que esses pensamentos me consumam por dentro. Eu acho que foi o que me ajudou durante os 2 anos para permanecer focado em como é que eu vou cuidar de mim, como é que eu vou me apresentar de uma forma boa, como eu vou servir a minha equipe, a minha comunidade, meu público, e não ser paralisado pelos pensamentos. E tem sido uma ótima prática, né? Eu tinha isso quando eu era criança e isso me ajudou bastante agora como adulto. Mas eu vejo muitas pessoas sendo consumidas por essa mídia negativa ou absorvendo demais e se apegando a esse tipo de medo inútil, né? Sim. E é engraçado porque quando a Covid chegou, eu estava na Inglaterra prestes a me mudar para a América. E lembro de pensar, não tenho nenhum remédio nos Estados Unidos. E fui comprar alguns e tudo estava esgotado. E eu pensei, bem, o que eu estou fazendo? Se eu comprar todos esses medicamentos, estou planejando ficar doente? E eu tive um dilema real. Devo comprar todas essas coisas e enviá-las para os Estados Unidos? Se eu estou comprando todos esses remédios para resfriado, estou planejando pegar um resfriado?
Eventualmente pensei, vou comprá-los para quando tiver visitas em casa. Mas eu não preciso. Às vezes você realmente tem que parar e pensar, o que eu estou fazendo? Estou comprando remédios contra enjoo no avião. Estou carregando spray de pimenta no meu chaveiro. O que estou fazendo aqui? Estou planejando ser atacada? Acho que é bom ter isso no chaveiro. Certo, esteja preparada, né? Depende, mas não espere. Ah, eu preciso disso. Algo terrível vai acontecer. Eu tranco minha porta e tive que colocar um alarme. Mas não me estresso muito com isso. Mas você está certo. Às vezes pensamos, vou ficar doente. É época de gripe. É época de alergias e é época de rinite alérgica. É época de dor de cabeça. E eu sei que quando tiver um filho, ele vai gritar a noite toda. Eu sei que quando tiver um filho, vou engordar muito e nunca vou perder peso. Eu sei que quando conhecer alguém, não vai dar certo. Temos que lembrar que você tem o poder de tornar esse pensamento real. Mas adivinha, você também tem o poder de revertê-lo. Este relacionamento vai durar para sempre. Vou ser uma ótima mãe. Tenho um ótimo sistema imunológico. Meu corpo lida com germes todos os dias. Então, realmente é uma escolha apenas olhar para seus pensamentos. Vou atualizá-los da mesma forma que você atualiza seu software. Vou melhorá-los. Muitos de nós não sabemos o que estamos pensando. Preciso de café para lidar com as coisas. Preciso de cafeína para acordar de manhã. Preciso de comprimido para dormir à noite. Bem, na verdade, não precisa. Mas se você pensa esse pensamento, vai confirmá-lo e torná-lo real. Seu corpo se sairá muito bem sem cafeína. Você não vai ganhar 1 quilo olhando para uma pizza. E você sabe o que é estar satisfeito e pode parar de comer. Mas muitos de nós foram influenciados pela mídia. Na América, 1 a cada 3 comerciais é de medicamentos, remédios. Louco, né? Estão dizendo que você precisa disso. E a mesma coisa para fast food. Não, você não precisa de nada disso. Você precisa melhorar seus pensamentos. Uhum. E as pessoas com baixa autoestima ou baixa confiança, de onde é que você acha que vem a raiz disso e como é que a gente pode começar a superar essa dúvida de si mesmo e baixa autoestima, baixa confiança? Sim, nunca conheci um bebê que tenha nascido com baixa autoestima. Ninguém diz, eu simplesmente não vou tentar engatinhar. É muito difícil. Não consigo acertar o vaso sanitário. Vou parar de me esforçar. A boa notícia é que você não nasceu com isso. Mesmo que você tenha tido um começo horrível e seus pais tenham te dado para adoção e não te quisessem. Um dos meus amigos foi para a Rússia adotar um menininho, e ele disse que foi muito engraçado. Ele disse, eu fui até o escritório, ele correu até mim, agarrou minhas pernas. Quando fomos embora, eu disse, diga adeus. E ele só olhou e disse, eu não estou olhando para trás. Mesmo quando bebê, ele sabia. E quando peguei para partir, ele não olhou para trás. Ele não acenou. Estou indo por esse caminho com você. E isso é tudo que ficou para trás agora. E ele é uma criança incrível. O menino que ele adotou, porque ele tem um senso de onde está. E o pai disse a ele, estou tão feliz por te encontrar. E o garoto disse, sim, estou feliz que nos encontramos um ao outro. Então ele já tem esse senso de, nos encontramos um ao outro. Eu te encontrei, mas você também me encontrou e nos ajudamos. Com autoestima, não há nada no mundo que construa isso mais rapidamente do que seu próprio elogio. Muitas vezes pensamos, bem, preciso perder 10 quilos, atualizar meu guarda-roupa. É como aquela música, quero mudar meu rosto, meus pensamentos, meu emprego. Você conhece essa música de Bruce? É. Você quer mudar seus pensamentos. Isso é tudo que você precisa mudar. E a coisa que elevará e construirá sua autoestima é o elogio. Não é nada. Nenhum sapato, nenhum biscoito, nenhuma guloseima, nenhum sexo, nenhuma droga, nenhuma bebida alcoólica. Nada que construa sua autoestima como elogio. E se você soubesse que isso é verdade, e é verdade, então tudo que você precisa fazer é praticar dizendo, eu gosto de mim, sou uma pessoa boa, tenho algo a oferecer ao mundo, sou gentil, sou legal, sou fascinante, sou interessante, sou cativante. Você pode tornar isso tão dramático quanto quiser. Sou magneticamente adorável. Ou simplesmente, tenho um bom coração. Sou uma pessoa interessante. As pessoas gostam de mim. Se você soubesse que a única coisa que poderia construir seu elogio é gratuita, imediata e está com você, por que você não usaria? E eu falo muito no livro sobre exatamente como fazer isso. Novamente, a animadora de torcida, a autoconfiança. As pessoas ficam muito confusas com eu nem sei o que é amor próprio.
É passar creme em mim mesma. É ter um brinquedo sexual. O que é amor próprio? Não, não é isso. É olhar no espelho e dizer, eu sou legal. A maneira de saber se você se ama realmente são 3 coisas. E a principal é, como você fala consigo mesmo? Você diz, sou idiota, tenho pedras no lugar de cérebro. Olha só o estado que eu estou. Estraguei tudo. Amor próprio é ser gentil. A maneira como você fala consigo mesmo é a chave principal do amor próprio. Então, se alguém me dissesse, meu Deus, você estragou tudo, você é um idiota. Eu diria, não, eu cometi um erro, mas aprendi com ele. Se alguém dissesse, odeio isso, eu diria, bem, deixe-me devolver seu dinheiro. Desculpe se você não gostou. Eu acho que é um ótimo livro, mas estou feliz em reembolsar você, porque eu não vou deixar que eles me façam acreditar. Se alguém dissesse, eu odeio seu livro, eu diria, meu Deus, eles odiaram meu livro. Bem, eles não gostaram. Eu gosto. Então, sempre vou ficar bem comigo mesmo quase o tempo todo. Você não precisa ficar 100%. 90% já é bom. A segunda maneira de saber como você se ama é saber como você se trata. Você come bem? Você se hidrata? Algumas pessoas ficam deitadas no sofá comendo batata fritas, ficando acordadas a noite toda assistindo Netflix e sabendo que precisam acordar às 8 horas e ainda estão assistindo algo às 4 da manhã. As pessoas me dizem, eu amo comida. Eu digo, não, amar pizza e cerveja não é amor, é abuso. Treinos punitivos não é amor, é abuso. Se privar de comida e tomar suco de aipo ou beber refrigerante diet, isso não é amor, é abuso. E a única maneira de ter um corpo que você ama é começar a amar o que você tem agora. O amor é, eu realmente quero comer biscoitos e refrigerante logo de manhã? Eu diria isso a um bebê? Eu diria isso ao meu animal de estimação? Então, como você fala consigo mesmo? Primeiro, como você se trata? Segundo, e assim que você entrar na mentalidade de vou me amar, você não vai comer bolo no café da manhã e fast food no jantar, porque você vai pensar, isso não é amor, é abuso. E toda a indústria de dietas é baseada em abuso. Odeie o seu corpo tanto a ponto de privá-lo, fazê-lo fazer pranchas quando você não está com vontade. E a terceira parte é como você permite que outras pessoas a tratem. Isso é grande. Você permite que elas te menosprezem? Você empresta dinheiro a elas quando não pode? Você se esforça muito para dar uma carona a elas? Você é realmente um complacente? Se você acertar a primeira, as outras 2 se encaixarão naturalmente. Novamente, você volta para o estou tentando comprar o seu amor. Estou tentando conquistar sua afeição. Estou tentando fazer você gostar de mim. E as pessoas gostam de você quando você gosta de si o suficiente para dizer, isso não me convém. Não posso ficar com seus filhos o fim de semana todo enquanto você vai para o Burning Man. Não é conveniente. E a outra pessoa não pode ficar pedindo desculpas. Desculpe, estou atrasado. Desculpe, estou doente. Diga obrigado. Obrigado por esperar por mim. Obrigado por ser um grande amigo. Obrigado por me ajudar. Não, desculpe por ser um fardo. Desculpe, eu sei que sou um incômodo. Então, quando você compreende como o amor próprio se manifesta, e eu dialogo comigo mesma de forma muito gentil. Eu posso comer pizza e sorvete, mas não vou comer 4 potes porque estou praticando o amor próprio. Eu gosto de bolo, mas não preciso comer um bolo inteiro. Quando você diz algo maldoso, eu posso dizer, não vou deixar isso entrar. Isso não é amoroso. E pode parecer difícil, mas é incrivelmente fácil. Quando somos pessoas que sempre buscam agradar os outros e permitimos que os outros façam coisas que a gente não quer fazer, né? Acabamos fazendo porque não queremos decepcionar alguém, que alguém fique mal, e aí a gente fica mal porque fez aquilo. O que é que isso diz sobre nós quando a gente está sempre buscando agradar os outros? Significa que você está colocando você mesmo em último lugar e todo mundo por primeiro. E isso não significa que você deve se colocar em primeiro lugar. Mas você também não deve se colocar em último lugar. Está tudo bem se você quiser dirigir até o aeroporto e buscar alguém às 4 da manhã, porque você os ama. Está tudo bem em emprestar o dinheiro a alguém, emprestar o carro. Mas se você está fazendo isso para fazê-los gostar de você, e você realmente não quer fazer isso, você está colocando eles em primeiro lugar e você em último lugar. É realmente útil pensar, isso é amor ou abuso? Estou emprestando as coisas para as pessoas quando não posso pagar? Estou dando coisas para as pessoas. Estou dando meu tempo, meu dinheiro, minha energia, quando eu não tenho para dar. Então isso não é amor, é abuso.
No livro tem um capítulo que você fala sobre como as pessoas trocam um vício negativo por um vício mais socialmente aceito e positivo. Elas, por Sim. exemplo, param de beber álcool, mas bebem 10 refrigerantes por dia ou algo assim. Param de fazer algo que é prejudicial, mas em seguida passam 3 horas na academia, né, como você Sim. menciona, por dia. Trocam um vício negativo por um vício diferente que parece ser mais positivo, mas também é abusivo à sua própria maneira. Por que certas pessoas elas trocam um vício por outro vício? E como elas podem, na real, enfrentar o tempo, a energia e as conversas, os pensamentos de ansiedade ou estresse que estão enfrentando e pararem de ser viciadas de verdade? Bem, mais uma vez, você precisa voltar a É. essa sequência de pensamentos recorrentes. Qual é o pensamento que alimenta um vício? É sempre o mesmo. Eu não sou suficiente. A sensação de não ser suficiente estará por trás de todo vício. Porque se você não é suficiente, você precisa de mais. Eu preciso de mais comida, mais álcool, mais drogas, mais sexo. E muitos viciados tentam mudar o comportamento. Não vou ao bar, não vou à sorveteria. Vou evitar essa situação. Então eles estão tentando mudar o comportamento. Mas você tem que voltar e mudar o pensamento. E tem uma pessoa chamada Ryan no livro. Acho que é no 2º capítulo. Ele é um exemplo clássico de alcoolismo. Que Deus o abençoe, porque ele é uma pessoa adorável. Era um viciado em álcool e drogas. Também era viciado em relacionamentos abusivos. Ele tinha ido para a reabilitação repetidamente para tentar mudar o comportamento. E a propósito, na reabilitação eles têm armários cheios de doces. Não beba, coma chocolate, coma mais chocolate. Coma mais, porque eles estão apenas trocando um vício por outro. Muitos ex-viciados dizem, sou viciado em comida, em compras, em elogios, porque eles ainda estão tratando o comportamento. O pensamento cria o sentimento que cria o comportamento. Eu trabalhei com milhares e milhares de viciados, nunca encontrei um que se sentisse suficiente. E quando você volta a isso, sempre que você acha que não é suficiente, você precisará de mais alguma coisa. Quando você sabe que é suficiente, você não precisa de bolo. Afinal, por que você precisaria de 3 pizzas seguidas de uma cerveja? Por que você precisaria de uma garrafa inteira de vinho se uma taça poderia te fazer se sentir bem? Se uma bolsa ou um par de sapatos pudessem te fazer se sentir bem, por que você tem um armário cheio deles? Obviamente não está funcionando. Mas com o vício, se você tentar tratar apenas o comportamento, você apenas troca o comportamento. Então a gente precisa voltar ao Você pensamento, precisa né? voltar ao pensamento. O pensamento vem antes dos comportamentos. O pensamento causa ações. Se você apenas mudar o pensamento, já trabalhei com muitos alcoólatras que pararam de beber, assim como o Ryan, em uma sessão, porque ele voltou para analisar o pensamento e disse, vamos mudar isso. E muitas pessoas dizem, não é incrível? Parei de beber, maratonar séries, porque percebi de repente que era um pensamento que estava causando tanta dor, e o pensamento nem era verdadeiro. É possível mudar o pensamento tão rápido assim se você tem 40 anos, é viciado há 20 anos, teve um trauma emocional que está preso no seu corpo e na sua mente, está se repetindo por décadas e décadas, né? É possível você fazer isso? Mudar rápido? Ou leva alguns meses? Quanto mais enraizado isso tá, pior vai ser para você. Isso depende. Você pode mudar um pensamento em 21 segundos, ou em 21 dias ou 21 horas. E pode ser em 21 segundos. Depende de você. Algumas pessoas mudam de pensamento instantaneamente. Elas aprendem algo novo. É como se de repente você percebesse que o Papai Noel não é real e tudo muda. Não é um trabalho árduo quando você percebe que não existe fada do dente. Não há um monstro assustador. E talvez até percebamos que não existe inferno. Então pode ser instantâneo. Mas não importa se não for. Você pode mudar de 3 maneiras. Mudança imediata. Ou mudei meu pensamento. Eu achava que aquela pessoa me amava, e depois alguém me acordou e disse, isso não é amor, é abuso.
É como dizer, eu achava que estava fazendo a coisa certa ao odiar meu corpo, e não está mudando. Mas então percebi que tudo que eu pensava ser amor é abuso. Então vou fazer yoga, não corrida. Não vou comer comida de dieta. Vou amar meu corpo com comida adequada. E pode ser um pensamento instantâneo. Alguém trabalhou em um matadouro, saiu e disse, é isso, nunca mais poderei comer carne novamente. Naquele instante, tudo mudou. Qualquer coisa. Você está no banheiro e vomita tudo. Ou não. Nunca Nunca mais. mais. Nunca mais. Vomitando por causa Sim. do álcool da noite anterior, Não vale né? a pena. É isso? Você só pensa, não posso fazer isso de novo. Então você pode mudar instantaneamente. E esse é o melhor tipo de mudança. Mas também há uma segunda mudança, que é cumulativa. Significa pouco a pouco. Qual foi a última vez que gritei com meus filhos? Estou percebendo que está melhorando. E então a terceira mudança é chamada de retroativa, quando você nem mesmo sabe que mudou e alguém diz, nossa, olhe para você. Ou seu parceiro diz, nossa, você está tão mais calmo. E eu digo, nossa, Luiz, você está ótimo. Então, mudança instantânea, mudança cumulativa, mudança retroativa. Mas não importa qual mudança você teve, porque você está mudando da mesma forma que algumas pessoas com 10 aulas de direção e passam no teste. É isso. Outras pessoas têm 100 aulas e finalmente passam no teste. Mas todas são iguais na estrada. Então, em quantas mudanças você está pensando? Bem, meu amigo fez aquela dieta e perdeu 20 quilos. E eu não. Acho que sou um fracasso. E a coisa mais triste é que não culpamos o programa. Nos culpamos. Acho que sou apenas um fracasso. Então, não compare sua mudança com a de outras pessoas. Pois Algumas pessoas mudam muito rapidamente e outras não. Super Outras rápido, pessoas né? não. Isso Não não se é... culpe, não fique envergonhado também. Não se culpe, não se envergonhe. Isso é abuso, não é? E tudo que você está fazendo que é abusivo, transforme em algo mais amoroso. Eu cometi um erro. Esqueci algo. Fui duro com os meus filhos hoje. Perdi a cabeça. Acabei comendo 3 Kit Kats porque não saí para almoçar. Mas poderia me lembrar da próxima vez de levar algumas nozes na bolsa ou levar algo comigo. Eu gritei com meus filhos porque não havia comido e estava tão estressado. E percebi que poderia ter respirado fundo. Você só pode aprender cometendo um erro, mas não importa quanto tempo leve. Quanto tempo leva para escalar uma montanha? Eu não sei. Mas quando você chega ao topo, a vista é a mesma para todos. Quer você tenha subido correndo ou tenha ido em um rastejar muito lento. Todos têm a mesma vista. Você disse que tem alguns pontos ligados ao vício. O primeiro é eu não sou suficiente. Tem mais alguns que são a raiz do vício? Qualquer vício é classificado como algo que o leva de um comportamento ruim para um bom. As pessoas podem ser viciadas em exercícios, mas é qualquer coisa que o afaste de algo ruim para algo bom que você não consegue parar e que começa a te controlar. As pessoas pensam que os viciados são frios e maus. Mas os viciados são muitas vezes muito frágeis. Então, se olharmos para o Jimi Hendrix, Prince e Michael Jackson, pessoas que eram viciadas em analgésicos, muitas vezes são frágeis. Amy Winehouse, até Whitney, são criaturas muito sensíveis, frágeis, às quais o mundo é muito difícil. Se você é um viciado de alguma forma, você tem que perceber que os viciados são muito criativos. Se você disser a Anthony Hawks, "Ei, Anthony, você consegue interpretar um psicopata?" Ele consegue fazer isso e assustar a todo mundo. Se você disser a Amy, "Ei, Amy, você consegue escrever sobre dor?" Ela conseguiria escrever Back to Black em 5 minutos. E se você é criativa e receptiva a sugestões, o que é o seu maior presente é a sua maior queda. Porque você pensa, "Eu não acho que isso foi muito bom. Acho que alguém escreveu algo muito melhor." Então, os viciados são muito sensíveis, muitas vezes altamente criativos. Eles acham o mundo real muito difícil e precisam de apoio, bondade. Isso não é fácil quando você tem um jovem de 18 anos que está roubando de você para comprar drogas, mas enviá-lo para a reabilitação onde eles são tratados como "você está tentando se matar", muitas vezes não ajuda. Eles muitas vezes estão tentando sobreviver e é difícil ser gentil, mas é a única coisa que funciona com os viciados. Voltar e dizer, olhe não para o que há de errado com você, mas o que aconteceu com você quando você decidiu que não importa, quando você decidiu que não vale a pena.
O que aconteceu para fazer você acreditar que não é suficiente? Eu me encontrei com muitos viciados de 17 anos que dizem: meu pai sumiu quando eu tinha 1 ano. Ele nunca me viu. Ele tem outro filho que ele ama mais do que eu, e eu não sou nada. Eu digo, mas isso não é verdade. Seu pai é um idiota. Sinto muito que você tenha um pai idiota, mas o fato dele não te ver não tem nada a ver com sua grandeza e seus dons. Mas é difícil para as crianças porque o valor delas é baseado em: quem me ama? Sou amável? E se ninguém te ama, como você pode acreditar que é amável? Conforme você envelhece, você pensa: caramba, tenho que parar. Se ninguém me ama e estou alinhado com a crença de que não sou amável, talvez eu possa reverter isso e dizer: eu sou amável. Eu sou. Mesmo que você ache bobo, porque não está mudando o pensamento. E sabemos que nossos pensamentos irradiam de nós. É como um imã. As pessoas pegam o nosso pensamento. Eu estava em um rancho na semana passada trabalhando com cavalos. E se o cavalo acha que você gosta dele, ele vai deixar você tocar nele e tocar onde todos os órgãos dele estão, a barriga. E primeiro o cavalo vai sintonizar sua respiração. Na verdade, ele sintoniza o seu sorriso. Se você sorrir, ele vai pensar: ou você gosta de mim, eu estou seguro. E ele vai deixar você segurá-lo. Mas se você estiver nervoso e ansioso, o cavalo vai se afastar. Mas as pessoas não são diferentes. Nós sintonizamos o pensamento de outra pessoa. Então, mude seus pensamentos. Certo. Porque seus pensamentos vão criar sentimentos e emoções dentro de você, né? Sua linguagem corporal muda com base Sim, nesses pensamentos. claro. E as pessoas vão captar essa energia. Sim. O que eu tô ouvindo você dizer é que as pessoas viciadas, né? O pensamento número 1 delas é: eu não sou suficiente. Sim. E então elas precisam voltar pro início, né? E reverter essa mentira, mudar esse pensamento. E como aconteceu com Ryan, não leva para sempre, pode levar 1 hora. Eu me lembro dele dizer: você pensa que é uma pessoa quebrada, mas você não é. Você é uma pessoa que teve algumas experiências quebradas. Você pensa que é falho. A verdade é que você teve uma criação falha, mas você não é falho. Você não é uma máquina que está quebrada. Você é uma pessoa que teve alguns eventos quebrados, mas isso não te define como uma pessoa quebrada. Mas no minuto em que você diz: a sua camisa é horrível, ou olhe para teu cabelo, ou me chama de gordo, parece anoréxico, você deixou entrar e agora está tentando retalhar, e é como um jogo de tênis. Se você largar a raquete e sair da quadra, não poderá rebater. Por isso, a primeira coisa a dizer é: obrigado por compartilhar isso.